Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Hoje vou estar falando com vocês sobre dois temas de suma importância, né, nas avaliações do nono ano e também pode até vir a cair no Enem. Porém, essas aulas aqui estão sendo feitas voltadas mais para o ensino fundamental, aí para o nono ano. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal aí Biologia Legal, gostaria de pedir para você se inscrever, deixar seu like, seu comentário e também compartilhar aí com seus amigos nas redes sociais. Isso vai estar valorizando muito o nosso trabalho. Também, se quiser deixar aí nos comentários sugestões de novas aulas, fique à vontade, pode deixar aí a sugestão, que assim que for possível estarei fazendo essas novas aulas aí sugeridas por vocês. Então vamos lá, vamos falar sobre a distribuição eletrônica e um pouquinho sobre a tabela periódica. Vamos começar com a distribuição eletrônica, que vai nos ensinar como que os elétrons vão ser distribuídos pelas camadas de energia. Tá? Nós vamos ter aí várias camadas onde os elétrons vão estar sendo distribuídos, por isso que nós chamamos de distribuição eletrônica. Nós vamos ter aí várias camadas, camadas essas que vão começar aí mais próximo do núcleo, indo para mais longe. A camada mais próxima ao núcleo é a camada K, e aí segue as demais, camada L, camada M, N, O, P, e a última camada é a camada Q, tá? Então essas camadas também são chamadas de nível de energia. Então tem o primeiro nível de energia, segundo nível, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo nível de energia. Uma coisa importante que vocês têm que lembrar para a hora da avaliação de vocês, para a hora que vocês forem fazer a distribuição eletrônica, é lembrar o número máximo de elétrons que cada uma dessas camadas comporta. Isso vocês têm que saber, tem que ter guardado aqui. Então, ó, a primeira camada, que é a camada K, que é aquela camada que está mais próxima ao núcleo, essa camada K vai comportar no máximo 2 elétrons, apenas 2 elétrons. A segunda camada, a camada L, ela vai comportar já 8 elétrons, no máximo 8 elétrons. Se tiver mais elétrons, esse elétron vai pular para a próxima camada. A camada M, a nossa terceira camada, né, o nosso terceiro nível, essa camada vai comportar no máximo 18 elétrons, não comporta mais que 18 elétrons. A camada N vai comportar, né, a camada N, que é a quarta camada, vai comportar 32 elétrons, então essa camada comporta um número grande de elétrons, até 32 elétrons. A camada O, ou quinta camada, também vai estar comportando até 32 elétrons. A camada P, ou sexta camada, ou sexto nível de energia, vai estar comportando 18 elétrons. E a camada Q, que é o último nível, a última camada, o sétimo nível aí, né? Sétima camada, essa camada vai comportar 8 elétrons. Então, admite-se que existam apenas 7 camadas eletrônicas, tá? Então, vocês têm que saber, decorado, cada uma das camadas e qual o número máximo de elétrons que cada uma dessas camadas comportam. Sabendo isso, já é o primeiro passo dado aí para fazer a distribuição eletrônica. Continuando, vocês vão ter que saber a teoria dos octetos. Essa teoria diz que na natureza, todos os sistemas tendem a adquirir maior estabilidade possível, ou seja, tendem a ficar estáveis. E ela diz também, a teoria dos octetos, que os átomos vão ganhar ou perder elétrons, né, para aumentar essa estabilidade. Então, se um átomo tem elétrons sobrando, ele tende a perder esses elétrons. Se ele tem, por exemplo, um átomo sobrando, é mais fácil ele perder um elétron do que ganhar vários outros elétrons. E os átomos dos gases nobres, né, eles vão ser estáveis. Esses átomos são estáveis porque são os únicos elementos que possuem aí a sua camada de valência completa. Ou seja, eles possuem a camada K aí com 8 elétrons. Por isso que eles são chamados de gases nobres. Porque eles não necessitam de se misturar, de se unir, de fazer ligações eletrônicas com outros átomos para estabilizar. Por isso que eles são chamados de gases nobres. E ainda eu brinco nas minhas aulas, né, sempre lembrando aí do Chaves, né, que
esses átomos não se misturam com a gentalha, porque eles são nobres, né? Porque eles têm aí os 8 elétrons na última camada, na camada de valência. Por isso eles são totalmente estáveis. Então, essa é a teoria dos octetos. Para um átomo ser estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada, ou na camada de valência. Se não tiver os 8 elétrons, ele tende a perder ou a ganhar elétrons. Continuando falando, né, vamos fazer aqui alguns exemplos, né, de distribuição eletrônica de alguns átomos. Tá? Então eu tenho aqui o Na com 11 elétrons, e o cloro com 17 elétrons, o cálcio com 20, o bário com 56 e o chumbo com 82. Olha só, o Na, fazendo a distribuição eletrônica, respeitando aquelas regras, ele tem na primeira camada 2 elétrons, e aí jogou 8 e 1. Vamos fazer a somatória, 8, 9, 10, 11 elétrons. Tá? Uma outra regra importante para vocês fazerem a distribuição eletrônica é que a penúltima camada de elétrons, ela deve conter sempre ou 8 ou 18 elétrons. Tá? Se deu 8, não chega a 19 elétrons, por exemplo, né? Se chegasse a 19 elétrons na penúltima camada, eu colocaria 18 e jogaria um elétron para a última camada. Mas aqui no caso deu 9 elétrons, a penúltima camada comporta 8 elétrons no máximo, 8 ou 18, tá? Independente se é camada L. Então coloquei 8 e joguei o elétron que faltou para cá, totalizando aqui os 11 elétrons. Aqui o cloro, camada K com 2, camada L com 8 e faltou 7 elétrons que vieram aqui para a camada M. Terminei a minha distribuição eletrônica. O cálcio começou com 2 elétrons, depois foi para a camada L com 8 elétrons, a camada M com 10 elétrons. Opa, tem um pequeno erro aqui, ó. A última camada não comporta 10 elétrons. Ela vai comportar apenas 8 elétrons. Então, o que acontece? Fica a M com 8 e vai 2 elétrons para a camada N, totalizando aí os 20 elétrons. Agora vamos para o bário. Camada K com 2, L com 8, M veio 18, N 28. Opa, deu um pequeno erro também, não comporta 28 elétrons. Tá? O que eu fiz? Coloquei 18 elétrons, que é o que ela comporta. Joguei 10 elétrons. Também deu um problema, não deu certo. Por quê? Aqui seria a última camada. Ela não pode ser a última camada ainda, porque ela não comporta quantos elétrons? Ela não comporta 10, ela comporta apenas 8. Então eu vou deixar 8 elétrons e vou jogar 2 para a camada P. Assim eu completei a minha distribuição eletrônica aqui. K2, L8, M18, N18, O8 e P, 2 elétrons. E essa aqui é bem legal, bastante elétrons, né? Camada K vem 2, camada L8, M18, N32, O22. Não comporta 22 elétrons a última camada. Ou seja, o O não pode ser a última camada. Então eu coloquei 18 elétrons e joguei o restante para a camada P, né? Os 4 elétrons que faltaram, totalizando aqui os 82 elétrons. Em cada camada ou nível de energia, os elétrons vão se distribuir aí em subcamadas ou níveis de energia. E essas subcamadas vão ser representadas pelas letras S, P, D e F em ordem crescente de energia. Tá? Isso aqui é uma coisa interessante, que é muito trabalhado aí no ensino médio, inclusive o diagrama de Linus Pauling. Tá? Um número máximo de elétrons que cabe em cada subcamada ou subnível de energia também foi determinado aí experimentalmente, assim como o número máximo de elétrons em cada camada. Tá? Então eu vou ter aí o subnível e o número máximo de elétrons em cada um desse subnível. O subnível S comporta 2 elétrons, o subnível P comporta 6, o subnível D 10 e o subnível F comporta até 14 elétrons. Tá? Ou seja, além das camadas, eu vou ter as subcamadas eletrônicas. Subcamadas também dadas aí por letras S, P, D e F.
E elas também têm aí, né, um número máximo de elétrons em cada uma delas. Sabendo isso, nós temos aqui o diagrama mostrando as camadas, né, e as subcamadas S, P, D e F, tá? Esse é o diagrama de Linus Pauling. Então vamos fazer algumas distribuições aqui seguindo esse diagrama, né? Bem interessante. Então vamos fazer alguns exemplos, né? Distribuir os elétrons dos átomos aqui abaixo, pelo subnível. Então, o sódio tem 11 elétrons. Então, o primeiro nível 1s2, segundo nível 2s2, depois 2p6 e 3s1. O cloro tem 17 elétrons. Fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Tem que seguir o diagrama, tá? Ele vem de cima para baixo, termina, volta lá, vem, termina e volta, tá? O ferro tem 26 elétrons, e aí a distribuição aí pelos subníveis. Fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. E esse com 82 elétrons vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10 e 6p2. Tá? Não se assustem aí, minha galera, aí que eu vou dar essa prova. Não vou cobrar a distribuição eletrônica nos subníveis. Eu vou estar cobrando tão apenas aí pelos níveis de camada eletrônica. Tá? Não se assustem, eu vou deixar isso aqui para o primeiro ano, para vocês trabalharem lá com o professor de Química. Tá? Não se assustem, mas eu estou falando para vocês chegar o ano que vem, vocês já terem uma noção. E para a galera que está fazendo uma revisão, aí já ter uma noção, né, dessa distribuição eletrônica pelos subníveis de energia, pelas subcamadas. Olha só, então, as camadas aí, elas vão ser usadas para distribuir os elementos aqui na tabela periódica. Então, eu vou ter aqui os níveis, primeiro nível, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo nível. Né, aqui na horizontal, na tabela periódica, onde eu vou ter aí, né, as camadas eletrônicas. Ou seja, o número de camadas da distribuição eletrônica que esses elementos vão conter. E aqui os subníveis, né? S1, S2, D1, D2, né? Os subníveis. Então aqui está mostrando, né, que a tabela periódica vai usar aí o número de camadas, né, para estar organizando os elementos químicos aí dentro dessa tabela periódica, certo? E agora vamos falar um pouquinho sobre a tabela periódica, sobre a organização dessa tabela periódica, que o pessoal tem tanta dificuldade de entender. Olha só, vocês têm que entender o básico. A tabela periódica, ela vai ser organizada em linhas na horizontal e em colunas na vertical, tá? Essas colunas na vertical, elas são chamadas de grupos ou famílias, tá? Então, entendam, em horizontal em vertical, né? Imagine aí as colunas da sua casa, tá? Cada uma dessas colunas aqui da tabela periódica corresponde a uma família ou a um grupo. Então, a tabela periódica contém 18 grupos, 18 famílias, correto? E ela vai conter também aí, ó, os períodos ou níveis de energia. Lembra dos 7 níveis lá, número máximo de camadas? Então, na horizontal eu vou ter aí as linhas. Essas linhas correspondem ao que, professor? Correspondem aos períodos ou níveis, certo? Além disso, essas tabelas periódicas, elas vão vir todas coloridas, na maioria das vezes, é lógico, né? E elas vêm com legendas também, tá? Essas cores, cada uma dessas cores não estão aí para enfeitar, mas sim para diferenciar os átomos que estão coloridos. Por exemplo, todos os átomos com essa cor de abóbora vão ser aí os metais alcalinos,
Todos os átomos em amarelo vão ser aí os gases nobres, todos os de roxo vão ser os halogênios, tá? Todos os de vermelho, os elementos de transição, e assim vai, tá? Então, os metais terrosos, alcalinos terrosos. Então, prestem atenção, sempre que for olhar uma tabela periódica, ela vai ter uma legenda, tá? E geralmente traz as cores, o que significa cada uma dessas cores, tá? Então, é bem simples. A tabela periódica serve para agrupar os elementos químicos de acordo com suas características, com número atômico, número de massa, tá? E seguindo aí o número também de camadas eletrônicas. E ela vem toda colorida, cada uma dessa cor tem um significado, tá? Então, lembrem, sempre na vertical as colunas correspondem às famílias, 18 famílias, e as linhas correspondem aos períodos ou níveis, 7 níveis. Ah, professor, e esses dois grupos aqui? Esses aqui são os actinídeos e os lantanídeos. Eles não cabiam aqui, né, em dois quadradinhos, então eles foram trazidos para baixo, tá? Por isso que eles estão em destaque aqui. Porém, também vão estar, são todos elementos de transição, certo? Então, ó, essa é uma tabela periódica. Ela vem, como eu disse, toda colorida, né? As cores podem mudar de autor para autor, tá? E aqui vai ter as legendas, ó. Os metais, os semimetais, os não metais, os gases nobres. Aqui em cima vai vir explicando como que vocês vão ler uma tabela periódica, né? Sempre esse número de cima aqui à esquerda da tabela periódica, que está usando o hidrogênio, é o número atômico, tá? O que é o número atômico? É o número de prótons que aquele elemento possui. Embaixo eu vou ter o nome do elemento químico, no meio destaque uma letra ou duas, que é o símbolo do elemento químico, e aqui em cima à direita, quando vir, tem o peso atômico, e algumas tabelas periódicas vem a distribuição eletrônica também, mas todas as tabelas periódicas vão vir com essa legenda, ajudando vocês a entenderem, a lerem essa tabela periódica. Vamos ver o que significa semimetais, metais, todas essas legendas aqui. Essas legendas têm um significado. Os metais alcalinos vêm do árabe, né, que significa cinzas de plantas. E esses metais alcalinos vão formar as bases. A gente vai estudar as funções. Uma das funções é a função base. Os metais alcalinos terrosos, né? O termo terroso vai estar se referindo que eles são existentes na Terra, tá? São menos reativos, porém, do que os alcalinos. E os elementos de transição, que são aqueles grandes número de elementos lá em amarelo na tabela periódica. A família 3A ou família 13, né, são chamados de elementos aí do grupo 3, ou família do boro, tá? Também chamado de, apelidado aí de aluminoides. A família 4A ou 14 são chamados aí de grupo 4, ou família do carbono, apelidados os elementos que estão dentro dessa família de carbonoides, vão fazer parte aí dos metais, semimetais e não metais. A família 5A ou 15 são chamados de elementos do grupo 5, formam aí o que nós chamamos de família do nitrogênio, são apelidados de nitrogenoides e vão fazer parte aí dessa família dos metais, semimetais e não metais. A família 6A ou família 16 são chamados de elementos do grupo 6 ou calcogênios, vão ser formadores aí de cobre, né? Pois aí no minério de cobre vai conter oxigênio e enxofre, então fazem parte aí dos semimetais e não metais. 7A ou 17 são chamados aí de elementos do grupo 7 ou halogênios e vão estar formando sais, são formadores de sais. Também fazem parte aí dos não metais. A família 8 ou 18, ou também chamada de família 0, são chamados de elementos do grupo 8 ou gases nobres, né, que são elementos muito raros e inertes, ou seja, eles não reagem com outros elementos, eles não fazem ligações eletrônicas com outros elementos. E o H
é anômalo, ou seja, ele pode ser também considerado como um elemento do grupo 17. Tá? Então, cada um dessas legendas tem um significado. Essa foi a nossa aula, espero que ajude vocês a tirar suas dúvidas. Não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, né? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.